Maria Madalena revelada, pós-fácil. Eu acredito em Maria. Devíamos nos vestir com o humano perfeito, encontrá-lo para nós, como ele nos ordenou, e anunciar a boa nova. Maria 10, 11 a 13. Agora que ouvimos o que foi escondido de nós, a última passagem do Evangelho de Maria responde o que cada um pode fazer para adquirir o humano perfeito. A palavra perfeito me faz estremecer. Prefiro muito mais a palavra completo ou verdadeiro. Verdadeiro como na totalidade, autêntico, integral. Então, temos que nos vestir com o verdadeiro humano. E isso significa que quando nos desnudamos das histórias e ideias que alimentam os fogos furiosos do ego, ou o poder de julgar, que nos ludibriam em um ciclo dos 7 poderes do ego, a única coisa que devemos retomar é essa compreensão ou visão de ser um verdadeiro ser humano, o eu e a alma unidos. Isso, é claro, não significa que permanecemos assim, perfeitos, íntegros, unificados, completos. Não significa que somos infalíveis e incorruptíveis e que flutuamos a partir de agora vários metros acima do chão. Não significa que tenhamos que usar branco para sempre, nunca fazermos sexo e nos abstermos de qualquer coisa que de fato nos tornaria felizes. Todas essas ideias de perfeição nos confundiram sobre o que significa ser espiritualizado, ser um ser humano adulto de modo espiritual e verdadeiro. Na condição de humanos, esquecemos como Maria nos revela. As correntes do esquecimento nos amarram de novo ao ego. O trabalho a que fomos chamados aqui, contudo, é nos vestirmos como o humano perfeito. Então, temos de fazer o trabalho que nos permita lembrarmos de novo e repetidamente e com mais facilidade e leveza essa experiência do eu como sendo também uma alma. Essa experiência de não sermos só dor, luto e terror do ego, mas também essa alma de amor que ama por nosso intermédio. Esse amor que sussurra a partir de nossa interioridade quando estamos exauridos e sós. Dê a mim o que você não consegue suportar. Nós temos de encontrá-lo para nós como ele nos ordenou, que na minha opinião se traduz em ver Cristo como um exemplo, aquele que mostra o caminho, um pioneiro do que significa ser humano. Não se trata de idolatrar, cultuar ou distanciar Cristo de nós, ou do que significa ser humano. Ele nos ordenou a fazer tentativas, já que todos somos capazes de vivenciar a verdade que ele descobriu. No interior do coração humano há um tesouro. Esse tesouro é mencionado como um diamante, como uma luz que atravessa todas as outras luzes, como o paraíso, como o ouro pelos alquimistas, como a alma, como o aspecto de nós que é inseparável de Deus. Se pudermos encontrá-lo, pois já é nosso e já está aqui em nossa interioridade, então seremos capazes de ver, graças ao nous, o olho do coração, que não estamos separados dele, que não somos mais nem menos do que uma semente de mostarda, uma árvore, uma flor, um lobo, uma estrela, um anjo, aquelas faixas de vermelho em um pôr do sol que tiram o fôlego. Estamos cientes de novo daquilo que esquecemos, de que tudo existe dentro e com cada um de nós. E isso é humilde e empoderado ao mesmo tempo. Quando digo algo, se falo desse lugar, desse tesouro que foi escondido de nós, então uso uma voz que é mais do que a minha. Eu me torno uma voz a serviço do amor. Torno-me aquela voz unificada que exigiu a liberdade de Tecla. É uma voz semelhante ao fogo, como uma chama invisível que de modo inconspícuo nos encontra dentro do silêncio interior e nos pede para sermos corajosos o suficiente para dizer a verdade. É assim, creio, que posso anunciar a boa nova, como uma voz a serviço do amor.
A boa nova de que Deus é apenas bem, de que Deus não é masculino ou feminino, ou está distante de nós, lá em cima e além de nossa compreensão. Deus é simplesmente o bem que existe no interior e entre cada um de nós. A boa nova de que não existe o pecado. Não há do que se envergonhar por sermos humanos, por termos um corpo, por sentirmos tudo o que esse corpo sabe, que está fora do intelecto e além da razão. No que se refere a quem amamos, não precisamos nos envergonhar nem esconder. Quem amamos não é determinado por nosso corpo ou o corpo do ser amado, nem pelo sexo, nem pelo gênero, mas pela alma que se expressa por meio de tudo isso. E a autoridade para falar em nome desse amor vem das profundezas da transformação que uma pessoa sofreu em sua interioridade, para lembrar quem é de verdade. É determinada pela aproximação a essa experiência de amor, a esse tesouro que Cristo nos ordenou a encontrar. E essa proximidade ao amor nos permite emanar humildade, porque conhecemos na própria carne a dignidade radical e igualdade de todos nós. Essa proximidade nos permite irradiar misericórdia, uma quantidade quase bizarra de dar todo o nosso amor. Dar amor para qualquer um e todos. Saber que quanto mais damos, mais recebemos do interior do coração. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tenha misericórdia de mim. A misericórdia é essa troca, essa lei do universo. Anunciar não é converter, não é proselitismo. Cor ad cor, loctur. O coração fala diretamente ao coração. Aqueles que têm 2 ouvidos serão capazes de ouvir e compreender. É nosso trabalho fazer todo o possível para nos lembrarmos da alma, lembrarmos do amor que está no centro do como e do porquê nos saramos. É nosso trabalho desfazer os sistemas de poder que nos confundem para nos esquecermos de nosso próprio poder. A boa nova para mim é que o verdadeiro poder repousa em nossa interioridade, que, como Maria Madalena, como Tecla, como Perpétua, Joana d'Arc, Marguerite Porete e Teresa d'Ávila demonstraram, ninguém fora de nós pode nos impedir de encontrar esse poder, porque ele não é um poder acima ou fora de nós, é um poder que reside em nossa interioridade e podemos repousar nele, ser guiados por ele, ser levados por ele. É um poder que nos leva de alento em alento. Se assim permitirmos, aos lugares onde o nosso ego é mais barulhento e medroso, de modo que tenhamos percepção do contraste. O contraste gritante entre o mundo que o ego vê e o mundo que o amor vê. É um poder que é o oposto do poder, é amor. E é esse amor que nos liberta do ego, de forma que possamos ouvir o que está no coração e depois contar a verdade. E isso pode soar muito intimidante, contar a verdade. Deixe-me invocar Hemingway aqui. Quando fico sobrecarregada com o que estou para escrever ou como posso descrever a sensação de uma sinfonia dentro de mim, congelo, choro e passo a maior parte do dia limpando o chão ou os banheiros, de modo a não ter que enfrentar minha própria inaptidão. Para começar a escrever de novo, me volto para as palavras de Hemingway. Tudo o que você tem que fazer é escrever uma sentença verdadeira. Escreva a sentença mais verdadeira que você conhece. Nós só temos de contar cada nova verdade que ouvimos de nossa interioridade. E é isso que nos liberta das jaulas muito singulares que nossos próprios egos construíram para nós. O perfeito, ou verdadeiro humano, está ancorado nesse amor e também é, do mesmo modo, e por quanto tempo tivermos um corpo, esse ego furioso que resistirá à morte que o amor exige. Então, tudo faz parte do processo, faz parte do que significa ser espiritual, ser perfeito e ser uma bagunça absoluta de vez em quando.
Cair em nossos egos e gritar, por exemplo, enquanto choramos no banho. Ou sair de repente de uma situação com que você não pode lidar com calma no momento. A boa nova é que é só alfa e depois ômega ao infinito. É só um retorno constante. Uma miríade de oportunidades de voltar para essa voz de amor em nosso interior. E podemos despender menos e menos tempo longe dela, ou sentindo como se estivéssemos separados dela, ou ainda que não somos dignos dela, se nós escolhermos. Ser humano não é a falha, ser humano é a oportunidade da alma estar aqui. O guru, o santo, o mago, o ideal aperfeiçoado de si, que pode irradiar feixes de luz como a princesa Fiona depois do beijo de amor verdadeiro de Shrek. E permanece assim. É uma ilusão. Com frequência, isso é usado como um meio para nos sentirmos inadequados, para compararmos o tempo todo a nós mesmos, para nos sugerirmos o tempo todo que ainda não estamos lá, ainda não chegamos. A boa nova é que nós nunca chegamos, nenhum de nós, nem mesmo a pessoa mais santa em quem você pode pensar nesse momento, como Oprah ou Dalai Lama. Nós nunca chegamos lá. Esse é o propósito de ser humano. O ponto é chegar com constância, para alguns de nós, a cada respiração. Voltamos ao amor constantemente. Essa é a boa nova. Nós podemos. Assim está configurado. Independentemente de quem somos ou por quanto tempo estivemos separados de sentir a presença do amor, ele está de fato bem aqui, na interioridade. Deparei-me com um artigo de publicação recente na Harvard Magazine a respeito da doutora Karen King e sua tradução do Evangelho de Maria com o título The Bible Left Out. A doutora King diz ter lhe ocorrido que o ponto central do Evangelho não foi a disputa entre os discípulos, mas a elevação da alma. King explica: quanto mais nós pensamos acerca dele, mais o Evangelho parece abordar tanto o caminho espiritual nessa vida, quanto o que pode acontecer na vida após a morte. Uma narrativa de ascensão, uma história de elevação da alma. Esse é o cerne do Evangelho de Maria. O que compreendi é que é a alma que se eleva, não o eu, não o meu ego, não nada humano de mim. A alma se eleva a partir de minha interioridade, é a alma que se eleva. E desço para dentro de mim para encontrá-la. Isso faz sentido? A alma se eleva a partir do íntimo do coração e temos a oportunidade, repetidas vezes, se pudermos ficar parados e presentes o suficiente para apenas ouvir. E não temos que esperar até a morte para encontrarmos a alma. A alma está bem aqui, como nosso próprio paraíso particular em nossa interioridade. Temos a escolha de morrer agora e viver como alguém que caminhou pela morte como Maria, e ainda escolher ressuscitar como alguém que não pode ser separado do amor. O seu interior será o seu exterior. Se você ouvir o silêncio interior de si, ouvir o que o amor quer que você diga, que faça, ninguém de fora poderá silenciá-lo nunca mais. Cada vez que faço isso, independentemente do quanto pequena ou insignificante seja a verdade que ouço, mesmo se for apenas um sim, discreto e inseguro para participar de um evento ou um não, para algo que alguém está me pedindo, sinto que triunfei. Como se, de algum modo, levar aquela voz a sério cause um impacto que alcança todo o caminho em retrospecto e todo o caminho pelo tempo que silenciei quando era garotinha. Como se, ao me lembrar do valor daquela voz discreta e feroz e insegura do amor em meu íntimo, eu me salve. Simplesmente, cada vez que uso essa voz.
Há também uma sensação de coletivo, de que não é apenas uma batalha pessoal contra os meus próprios demônios que venço quando ouço essa voz e acredito que ela é suficiente para guiar minhas ações e ao fazer o que é verdade para mim, eu também, de certo modo, mudo o prefácio da história de Maria. Curo a descrença, curo o equívoco antigo, segundo o qual sempre fui indignada. Sempre fomos indignas, ela foi indigna. Ao ouvir de forma consciente o que é verdade para mim e dizer essa verdade, eu pratico o fato de que acredito em Maria. Não sei o que o futuro reserva para mim e Maria Madalena. O que vejo ou imagino é simples. Existe esse círculo de pessoas, esse grupo heterogêneo, e todos nós tentamos compreender o evangelho dela. Talvez estejamos em uma igreja ou uma congregação de algum tipo, que inclui todos os trechos da Bíblia que foram retirados, e tentamos juntos, em imperfeição, praticar e conhecer o tipo de amor radical de que o coração dela foi capaz. Você consegue entender? Talvez nós nos sentemos no mesmo círculo em dado momento. Ou talvez você comece um círculo onde quer que esteja, percebendo como deve perceber agora, que você é tanto uma autoridade em Maria Madalena quanto eu sou, porque você é uma autoridade da voz de seu próprio coração, e porque se lembra de que não existe hierarquia no mundo espiritual. Ou, se os círculos não forem para você, ou se você não pode percorrer a distância para participar de um, só fica onde está. Não existe distância que o amor não possa cruzar. Apenas amarre uma fita vermelha em volta do seu pulso e vá para o seu íntimo. Pense nisso. Minha amada Kate, ou a bruxa boa, como Chay a chama desde que tinha 2 anos, passou um fim de semana comigo, há pouco tempo, em um lugar chamado Ômega. Era uma espécie de acampamento de festa de pijama, alma de mãe. Nós fomos para ver uma de nossas escritoras favoritas e a esposa dela apresentar uma palestra sobre viver nossas vidas verdadeiras. Esperava chorar muito, porque Kate e eu sempre choramos. Nossa proximidade uma com a outra parece amplificar todas as nossas emoções. E isso, é claro, torna nossas risadas mais altas também. O que não esperava eram os choques de pura eletricidade que me atingiram toda vez que via as 2 apresentadoras olharem uma para a outra. O amor entre elas era visível, palpável. Minha alma desmaiava. Cada vez que via aquela luz nos olhos delas passar como um pequenino clarão de luz entre as 2 mulheres, meu corpo parecia irromper em um coro gospel exuberante cantando: tudo ainda é possível. Discutimos a importância de mulheres se unirem, de permitir que nosso amor uma com as outras mude o clima atual de divisão. Também que podemos responder a esse tempo de fatos alternativos que incitam a violência com mais unidade, com um amor ainda mais barulhento, mais radical, e podemos praticar o amor com mais lealdade, como o Dr. Cornel West descreve. Justiça é o que o amor parece em público. Houve dança, o que sempre me traz a sensação de que esse é um modo como as mulheres rezam quando ninguém mais está olhando. A certa altura, I Am Here, de Pink, soou nos altos-falantes e todas nós dançamos, como bailarinas coreografadas pelos corredores e entre as cadeiras. Pensei, enquanto dançava, na foto que minha mãe tirara de mim e Tarana Burke, fundadora do movimento Me Too, antes daquela semana. A foto foi tirada logo depois que solucei meu obrigado para o olhar brilhante e sábio de Tarana. Eu disse a ela: sou uma sobrevivente, nunca me senti menos só, agora nós estamos juntas. E pensei em todas as marchas de que tinha participado nos últimos tempos. Minha voz rouca, pequena e solitária, entre um mar de outras vozes unidas como vindo de uma boca só.
Soube que deixava minha mãe e vó orgulhosas, e também todas as gerações que se levantaram no decorrer dos séculos para amar o próximo como a si mesmas. Meus olhos estão muito inchados e vermelhos naquela foto, e o sorriso que está no meu rosto nunca parecia mais verdadeira. Há uma exaltação visível na foto, uma resiliência, uma vitória, um triunfo pessoal pequenino. Foi o que senti enquanto dançava com a bruxa boa e mais ou menos 300 outras mulheres, lágrimas jorrando pelo meu rosto. Estática, gritando fora do tom, mas com a força de uma declaração. Eu estou aqui. Aqui em um corpo com um sinal acima da porta em meu coração, onde está escrito: aqui qualquer um pode viver livremente. Nós vimos o mundo que o ego cria na busca insaciável para adquirir valor material, poder sobre os outros e supremacia. O que temos a possibilidade de cultivar é um mundo que a alma cria, o mundo que Cristo e Maria, em um grupo radical de crentes do século I, quiseram concretizar. Aqueles que souberam que a transformação interior cria a transformação exterior, que o amor está oculto no interior de cada um de nós. É o único poder que pode nos salvar. Pensei em Penny e na prece do coração que me ensinara naquele retiro budista havia tanto tempo. Quão pequena e magnífica ela era. E percebi que foi isso que sua presença tinha me dito também, que tudo ainda era possível, ou, como indicado ao Prêmio Nobel da Paz, autor e monge Thich Nhat Hanh relata: por você estar vivo, tudo é possível. Creio que minha exaltação veio disso. Nenhuma parte de mim existia em outro lugar. Eu estava aqui com um grupo de crentes radicais. Todas nós ainda estamos aqui. Os nomes e datas mudam, mas o amor nunca acaba. Na última noite do retiro, Kate e eu, com pijamas combinando, fechamos a janela imaginária entre as nossas camas para conseguir parar de falar. E dissemos nosso boa noite mais cedo para dormirmos um pouco. Puxei as cobertas e comecei a ter a noite menos repousante de minha vida. Lá estava eu, em um lugar chamado Ômega, que é a última letra do alfabeto grego, ou o fim. E aqui está a sensação. Fechei os olhos e caminhei, bem acordada, para dentro de uma sala de aulas escura como breu. A sensação era de que eu estava entrando no jardim de infância. Não, pré-escola. Estava começando tudo de novo. De novo, eu estava no começo. Meu coração começou a tremer com essa luz inefável. Não, não é uma luz, é um calor. Não é mais do que a sensação de calor. É a falta de vazio. É uma sensação de, por fim, chegar a um lugar que você percebe de um modo muito real que nunca abandonou. Você só sabe agora que está aqui. É onde você está na realidade, bem aqui, no escuro, na presença da luz que nunca a abandonou. Enquanto o coração treme, tudo que pode ver é uma mão se estendendo para você. Não é necessário saber o que vem em seguida, quando vem da interioridade. Você apenas permanece. Tenta pegar essa mão que sempre se estende em sua direção e começa de novo. Você ouve Joana d'Arc dizer: eu não estou com medo, eu nasci para fazer isso. Ouve Marguerite Porete dizer: o amor não tem começo, não tem fim, nem tem limite. E eu não sou nada além de amor. Ouve as palavras de Perpétua: amem uns aos outros. As palavras de Tecla: em nome de Jesus Cristo, eu me batizo. E por fim, Maria Madalena: eu os ensinarei aquilo que foi escondido de vocês. E é como você se eleva, mais para cima e mais para dentro. E a escuridão é onde a luz sempre esteve. Aqui, no coração, está o tesouro. E você se lembra mais de uma vez: eu estou aqui.